Hoje não é mais apenas um encontro, não é apenas uma ceia que vamos celebrar. É uma oportunidade que nós temos de crescer como igreja, e para isso, eu gostaria de te convidar a ler comigo o texto que está lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 22. É um texto conhecidíssimo, onde fala da ansiosa solicitude pela vida. A ansiosa inquietação que gera e vive em nós, através de nós todos os dias. Algumas versões, ela vai dizer sobre, né, a King James vai dizer cuidado e ansiedade, porque é a mesma coisa. Então, esse texto começa falando, né, no versículo 13, ele conta a parábola do rico insensato. O que é a parábola do rico insensato? Era um jovem, e era comum naquela época, as pessoas, quando tinham uma demanda, uma contenda, elas iam aos mestres, aos religiosos, para pedir conselho. E Jesus, usando essa metáfora, ele conta que havia um jovem muito preocupado com aquilo que ele não sabia como seria, né? Ele queria que houvesse um destino, uma partilha a respeito da herança. E Jesus fala, olha, ele construiu tudo, ele se preocupou tanto, ele focou só naquilo, em ganhar dinheiro, né? E vou trazer para uma linguagem nossa, ele focou em buscar seguidores, ele buscou vender muito, ele buscou investir, em ganhar dinheiro. Só que um dia chegaram para ele e disseram assim, louco, hoje mesmo, né, pedirão a tua alma, versículo 19, isso do 12, 19. Então direi à minha alma, tens em depósito muito bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, regala, fica feliz porque você é o tal, você é a tal, você é uma mulher bem-sucedida, você conquistou tudo. E essa semana eu fui abordada por várias mulheres empresárias que aqui têm uma, um trabalho de troca de serviço. Tem um nome que ela me deu lá, clube não é clube do escambo, eu conheço como escambo lá desde a minha época, mas é troca de serviço. Só que envolve não só o dinheiro como eu fazia e a troca do serviço, né? Eu atendia alguém que não poderia pagar a terapia e essa pessoa fazia algo de que eu precisasse. Não envolve só isso, envolve também muito dinheiro por trás e muito dinheiro que Deus não aprovaria. Mas essas pessoas, umas vão contando para a outra. Fala com ela é psicóloga, ela é pastora, ela é isso, ela é aquilo. Olha, você tem isso de seguidores, você tem aquilo outro. E as pessoas ficam fascinadas com isso, com o seu trabalho, com aquilo que você faz. E Jesus chega para esse homem e diz assim, ó, 20. Mas Deus lhes disse, Jesus contando a parábola, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E aí entra naquilo que eu gostaria de trazer aqui nesta manhã. Porque hoje, queridos e queridas, a ansiedade para ter está sobrepondo a falta de desejo do ser, quando, na verdade, fomos chamadas para sermos filhas, para sermos amadas. Tanto é que Cíntia trouxe de uma forma belíssima, né, na quarta-feira, que Maria entendeu o propósito, ela entendeu o princípio de tudo, que é o ser. E aí, Jesus, aproveitando que já havia falado sobre a parábola, né? Lucas vai descrevendo aqui,
ele começa a falar no versículo 22, a ansiosa solicitude da vida. E vai dizendo, olha, ele se dirige a seus discípulos. Aqui não está dizendo que ele se dirigiu à multidão, aos visitantes, aqueles vizinhos que vinham normalmente ver um milagre, assistir o que Jesus ia fazer. Não, ele não veio falar para essas pessoas. O texto diz que ele olha para discípulo. E a nossa fala aqui hoje é para você que sabe que é discípula do Senhor. Você que sabe que não dá mais para ser tratada, nem tratado com leitinho mais. Porque Deus tem pressa de nós. Ele nos chama para um treinamento, ele nos chama para a autorresponsabilidade, porque os dias são maus. E Satanás não poupará esforço para nos fazer ficar distraídos. Como eu fui tentada essa semana, eu digo aqui, eu nunca ministro para vocês, eu ministro para mim. E quando aquelas propostas maravilhosas de parceria, de network, bateram a porta da minha casa através da tela de um computador, o coração da gente se desperta e, nossa, minha aposentadoria está feita, eu vou ter muitos recursos, mas aí você vê Jesus dizendo assim, olha, por isso eu vos advirto, há uma advertência que não é só um conselho. Nessa versão, ele vai dizer assim, olha, não andeis ansiosos. Ele não diz assim, olha, Zita, de vez em quando você pode ficar preocupada com o seu coração, tá? Só de vez em quando. De vez em quando você se preocupe com aquele medinho que você tinha de ficar sozinho. Ah, Lila, de vez em quando você se preocupe aí como é que vai ser o seu futuro, o seu marido. Fica preocupada só um pouquinho Deus permite. Eu quero dizer para vocês, lamentavelmente isso não é real. A gente não tem direito de se preocupar. Olha que Deus lindo é esse. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo vosso corpo, com que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é muito mais do que vestes. Observai os corvos, tira os olhos de vocês e olha para os corvos. Ontem, enquanto eu remava, havia um barco. Eu nunca tinha visto aquele barco, porque normalmente os barcos não estão tão cedinho naquela área, mas havia um barco. E a coisa mais fantástica não era um barco com 3, 4 pessoas pescando, era a quantidade de gaivota que sobrevoava o barco. Sabe por quê? Porque Deus já colocou no DNA dela, olha, vai lá, naquele barco, naquele lugar tem peixe. E os peixes que os pescadores não aproveitam, eles jogam num canto do barco e as gaivotas vão comer. Deus prepara, Deus cuida dos animais, né? E eu fiquei tão encantada, porque até na prática de um esporte Deus fala contigo. Olha ali, tá vendo? Eu já dei o café para as minhas aves. Ainda mais para você, minha filha. Não se preocupe com a sua aposentadoria. Não se preocupe como é que vai ser o seu futuro. Não se preocupe se você vai dar conta desse desafio enorme que eu coloquei nas suas mãos nessa fase da sua vida. Porque só quem está vivendo aqui sabe, né? Algumas pessoas aqui na sala, às vezes eu abro meu coração um pouquinho, mas são desafios que, para uma pessoa que deseja obedecer, custe o que custar, às vezes não é fácil. Amar a mãe é uma coisa, amar a sogra como se fosse mãe, no adoecimento, no esquecimento, na infantilização é outra. Amar a nora, Cíntia, é outra história. Amar filhos que não lembram mais de você é outra história. Não exercer juízo de valor é para discípulo, não é para qualquer um. E aí ele vai falar dos corvos, né? E ele diz assim: quem de vocês
Quem, por mais preocupado que esteja, pode fazer nascer um fiozinho de cabelo, pode fazer o cabelo voltar à cor natural, pode esbranquiçar o cabelo. Vocês podem fazer isso? Não podemos. Se cortou, é o tempo que vai fazer ele crescer. Então, olhem os lírios. Eles florescem, eles morrem e eles são cuidados por mim. E ele fecha dizendo, olha, versículo 28. Se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, dona Laura, em se tratando de vós, homens de pequena fé. Você sabia que a fé também é um dom do Espírito Santo? Que a gente pode pedir esse dom? Os discípulos disseram, Senhor, aumenta a minha fé. E muitas vezes eu digo para meu Abba, aumenta a minha fé, porque eu não cheguei nesse nível. A gente brinca aqui em casa que os netos estão mais crentes do que a gente. E louvado seja Deus por isso. Em ver os nossos netinhos muito mais fervorosos do que nós. Mas a gente se preocupa. E eu quero te animar na manhã desse dia e dizer para você, será que nós estamos dispostos e disposta nessa manhã cear com o Senhor, comer o pão, tomar o cálice e dizer assim, papai, eu descanso a minha ansiedade, a minha dúvida, o meu medo, aquilo que me inquieta, eu abro mão. E ele termina dizendo algo que me tocou profundamente, e é a palavra-chave, é o versículo-chave para a nossa reflexão hoje. Ele diz no versículo 30 e 31, porque os gentios eram aqueles que não eram judeus. Hoje, eu vou transliterar essa palavra, eu vou parafrasear essa frase e vou dizer assim, não discípulos e discípulos do Mestre. Ora, os não discípulos de todo o mundo é que procura essas coisas. Que coisas, pastor? Fica preocupado com amanhã, fica preocupado como vai ser a velhice, como vai passar os seus dias. Eu não estou dizendo de falta de organização financeira, porque muitas pessoas, né, e eu fiz um curso de finanças pautada na Bíblia, coisa mais linda do mundo. É você saber que você é administradora de recursos, porque o reino de Deus precisa da tua inteligência financeira, né? Eu não estou falando de gastar e depois de chegar para o Espírito Santo dizer, Senhor, como é que eu vou pagar o cartão? Não, não é disso. Deus não se mete nessa falta de inteligência financeira nossa. Cada um vai lidar com isso. Só que o diabo, ele nos pega nas distrações, nos fazendo olhar para o que as pessoas têm, por aquilo que a mídia e o marketing. Você sabia que agora existe um neuromarketing? Os psiquiatras estão estudando. O que é neuromarketing? É uma parte do cérebro que é estimulado pelo desejo e a compulsão de ter. Eu preciso comprar, eu preciso ter, e isso dá uma endorfina, libera uma serotonina que enquanto a pessoa não compra, ela não para. E depois que ela compra, abaixa o nível e vem uma tristeza profunda, abrindo portas para a depressão. E há o endividamento físico, mental, emocional, financeiro, e adoece toda a família. E hoje o Senhor nos desperta e nos chama, dizendo assim para nós, versículo 31, buscai antes de tudo. Não é que você não vá buscar viver bem, desfrutar, é prazeroso para Deus ver os seus filhos abençoados, e Deus deseja nos dar riqueza, nos dar prosperidade, nos dar boas roupas, boas comidas. Deus se alegra
e ver os seus filhos desfrutar. Eu não sou contra a prosperidade dos filhos de Deus, muito pelo contrário, eu ensino isso. Mas ela não pode vir à frente do nosso entendimento que somos filhinhas amadas, que somos filhos, que somos discípulos, que temos um Deus que cuida de nós e que nós consagramos tudo a Ele, até o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, tudo é dele, vem para Ele, a honra é dele. Buscai, antes de tudo, o seu reino. E estas coisas, então, o segredo de não viver uma vida ansiosa, atribulada, angustiada, e vos serão acrescentados. Então, é não colocar a carroça na frente do boi, como muitas vezes a gente faz. Sabe por quê? Porque a ansiedade é uma característica humana que foi aflorada no Éden. Quando Eva quis resolver o problema da sabedoria humana. Deus já tinha dado tudo. E Eva, seduzida, seduziu o marido, ambos perderam a coisa mais maravilhosa do mundo, que é o discernimento do Espírito. A minha oração nessa manhã, antes de passar para a pastora Mônica orar pelos elementos, é: Senhor, nos ajuda a discernir o teu reino dentro da minha casa. Me ajuda a discernir o teu reino nos meus negócios. Me ajuda a discernir o teu reino no relacionamento com meu marido e com meus filhos. Queridos, como é difícil tomar decisões quando a gente foca no reino, sabe por quê? Porque vamos desagradar filhos, nora, enteados, amigos, funcionários. E muitas vezes eu, Rose, não gosto de incomodar, de chatear. E eu ouvi do mestre: você quer agradar o outro ou você quer viver pautada nas bases do meu reino? Diga mesmo, o meu pai não permite que eu faça essa negociação. Eu busco discernimento no meu Abba e ele não me autorizou. Ou diga para os seus entes queridos que você às vezes tem que ter mais tato. Agora eu não posso. Agora eu não estou possibilitada de assumir isso. Nós ficamos ansiosos, porque não sabemos dizer os não saudáveis do reino. Dizemos os sims tóxicos, adoecedores da nossa existência humana. Papai, eu te peço, no nome de Yeshua, de Jesus de Nazaré, nos ajude a colocar limites saudáveis nas nossas relações. Senhor, que não nos esqueçamos em momento algum da nossa vida, que precisamos buscar o teu reino. E o teu reino não é comida, não é bebida, mas ele é paz, ele é justiça e ele é alegria no Espírito Santo. Não nos deixe tomar decisões que vão roubar a alegria do Espírito Santo da nossa casa, da nossa família, do nosso relacionamento, da nossa intimidade contigo. Papai, por favor, se decisões erradas já foram tomadas, eu te peço perdão agora, em nome de Jesus, pela igreja do Senhor que aqui está. E eu te peço, vá de encontro. Não nos ensine, não nos permita que o diabo venha dizer para nós que somos salvadores da nossa família, porque nós não somos. Somos apenas mediadores na intercessão. Ajuda-nos a não tomarmos à frente aquilo que não é para nós tocarmos. Ensina-nos, papai, para que possamos, de uma forma leve, sentarmos à mesa, comermos o pão e bebermos o cálice. É o que eu te peço agradecida, em nome de Jesus. Amém. Pastora? Meu Deus, glória a Deus. Que palavra, né, gente? A gente vem para cá para um dia de ceia, esperando tantas outras coisas para repartir esse pão, e vem essa palavra no dia de hoje. Não andeis preocupados, ansiosos. E enquanto a pastora estava falando, parece que ela estava aqui em casa e a gente nem conversou nada, nem comentamos nada sobre isso.
mas o nosso Deus revela. E por isso não adianta andar preocupado, né? Não podemos acrescentar nem um dia sequer de vida a mais. Como é maravilhoso. Você que já está aí com o seu vinho, com o seu pão, nessa manhã maravilhosa, onde entendemos que há uma receita, né? Há algo para a gente buscar primeiro, é esse reino. E é isso que a gente tem feito o tempo todo. Estava aí também, Amaí. Glória a Deus. Mas eu quero orar com você mais uma vez, porque o nosso Deus, ele é lindo. O nosso Deus é bom. Quero ceiar junto com você. Ai, meu Deus. Respirar para falar. Quero ler com você 1 Coríntios 11, do 23 e diante, que diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. E logo após haver dado graça, ele disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Ah, Pai querido, Senhor amado. Ah, Jesus, hoje queremos declarar, Senhor, até que tu venha. Queremos comer desse pão, Senhor, que é o teu corpo. Queremos beber desse cálice, Pai, e fazer uma nova aliança contigo nessa manhã. Pai, queremos te pedir, Senhor, humildemente, aquieta os nossos corações nessa manhã. É manhã, Senhor, de aquietarmos, de tirarmos toda a ansiedade, toda a preocupação, Senhor, e entender o que viemos fazer aqui. Senhor, se tu cuida das aves que vão até aquele barco se alimentar dos restos dos peixes, o que é mais que o Senhor tem para nós, Senhor? Tu tem algo grandioso para os teus filhos. Por isso, Senhor, queremos celebrar esse momento todos juntos. Nesse momento, eu e você vamos comer do pão, vamos beber do cálice e vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é bom. Comemos e bebemos todos juntos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ah, sim. Glória a Deus. Vem para cá, minha pastora. Ora conosco. Deus é bom. Senhor, nós te bendizemos. Nós te agradecemos porque tudo é teu. Tudo é para honra, para glória e louvor do teu nome. Por isso, Senhor, nós abençoamos este momento, abençoamos o teu povo, abençoamos a igreja do Senhor aqui reunida para que viva em novidade de vida. Que a graça, que o amor de Deus, que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja online aqui, seja sobre as suas famílias, seja sobre o Brasil, seja sobre Israel, seja sobre Jerusalém, trazendo paz sobre ela. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe. Privilégio estar aqui com vocês. Aleluia. Amém, família. Um beijo no seu coração. Obrigada, minha pastora Rose. Eu entendo que o Senhor encheu a minha casa nessa manhã, e não só a minha, como Manaus, Montes Claros, Guarapari,
tantos outros lugares, porque o nosso Espírito Santo é assim. Fique com essa alegria do Espírito Santo no dia de hoje e transborde na vida do seu irmão. Já já está sendo gravado, vai subir, você pode compartilhar para que o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente possa ceiar junto também. Beijo, obrigada, Lila, e até amanhã estudando mais provérbios.